Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, a minha saudação. Mas eu, em primeiro lugar, eu quero ali ir registrar uma reclamação que me foi feita hoje de um cidadão que mora no bairro da Promorar. Ele disse que aqui foi aprovado um projeto pelos vereadores, a questão de aquela pessoa que tem mais de 60 anos e tem uma casa menos de 90 metros quadrados, o terreno dele é 200 metros quadrados, é uma casa gêmeas. E ele foi na prefeitura para ver a questão dele, diz que custa quase R$400 o valor do IPTU. Então ele disse que ficou surpreso, né? E como eu não estou direto aqui nessa Câmara, eu não podia dar muita informação para ele. Mas, de repente, a questão desse assunto, os vereadores possam depois dar uma informação melhor. A outra questão, eu quero comentar um pouco a importância do motorista de uma ambulância. Isso é muito importante. Aquele motorista de uma ambulância, além de ele ser motorista, ele também dá todo o suporte aonde que ele leva as pessoas. Que tem muita gente que nunca foram para uma outra cidade, principalmente quando se sai de Três Passos, se vai numa cidade maior, atrás de recursos de saúde. Então, ele que lá encaminha aquelas pessoas, por exemplo, leva no Hospital de Caridade de Juí, para uma consulta. Ele leva lá, ele diz, aqui é o consultório do tal médico. De lá ele sai e leva o outro paciente para outro lugar. Então, o motorista, quando ele atende bem, como eu acredito que Três Passos atendem muito bem, porque a gente até conhece todo mundo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque eu me lembro, muitos anos atrás, tinha gente que não atendia muito bem, né? Mas isso é uma coisa porque quem é transportado para uma outra cidade, para ir atrás de recurso, aquela pessoa precisa de auxílio, porque quem vai atrás de um médico, de exames, seja de que for, ele já está com um problema na cabeça, né? Ele se preocupa com aquele problema que ele tem. E aí, se ele fosse mal atendido, né, então piorava a situação dele. Então, eu dou muito valor ao motorista de uma ambulância, pelo trabalho que ele tem. Ele, na verdade, é motorista, ele transporta aquela pessoa até o lugar onde a pessoa tem que ir, e quando ele chega naquele lugar, ele ainda tem que dar aquele suporte para encaminhar nos setores onde aquela pessoa tem que ir. Quero aqui também fazer um pedido, a questão de uma rua, a rua que passa de frente, que desce de frente ao colégio 25 de julho. Onde ela termina, foi uma vez colocado asfalto, porque tem uma rampa onde o calçamento termina, e a outra rua transversal não tem calçamento, aí deu tipo um barranquinho, né? E aí foi colocado o asfalto e esse desmoronou com o passar do tempo. Hoje, para tu passar lá, para subir, é bastante complicado. É a rua Benjamin da Silva Osório. No fim da rua, que entra na transversal. Bom, outra coisa que eu queria comentar é sobre o problema que nós estamos enfrentando hoje, a questão da seca. Que não é só aqui, tem cidades aqui no nosso Rio Grande, que é pior como aqui no nosso município. Então, é bastante complicado a perda que nós já tivemos. Essa perda não é só para aquelas pessoas que perdem, por exemplo, na safra de soja, na safra de milho, na pastagem, quem tem vaca de leite.
isto é perda para o município, para o estado e para o país, né? Então, é bastante lamentável quando a natureza não colabora com os plantadores, que muitas vezes não sempre tem aquela despesa enorme para fazer o plantio, e quando está tudo feito, tudo pronto, vem aquele prejuízo. Porque eu já vi gente colher um soja com 30% de quebra. Então, isso é complicado. O milho não é diferente, que o milho é mais complicado quase que o soja. Porque o milho se precisa para os aviários e para o chiqueirão de porco. E, para completar, parece que no Mato Grosso do Sul, também o milho, a colheita, não deu uma colheita cheia. Também deu problema como deu aqui. Então, isso traz até uma certa preocupação, até porque o preço do milho está lá em cima. Claro, a gente sabe que para o plantador melhorou um pouco a questão do preço. Porque o milho sempre, para quem plantava, era muito barato. Mas para quem produzia alguma coisa com o milho, para ele era muito importante esse preço que sempre estava o milho. Porque hoje, se tu compra milho numa cooperativa, é R$ 52, né? E para quem vende, ele recebe 42, e aí tem mais um monte de desconto. Quando vê, ele está com R$ 38 ainda. Ainda para quem planta, né? E ainda dá uma seca, não é muito. Bom, mas falando na seca, isso me preocupa bastante. Por isso eu digo a questão das estradas, né? Quando o tempo é favorável, porque por isso na última sessão aqui eu coloquei a questão de fazer horas extras e coisa. Não sabia que aqui tinha sido aprovado que ninguém poderia fazer hora extra. Até, inclusive, a gente comentou com agricultores que é bastante complicado para fazer silagem quando não existe hora extra. Daí o colono disse, daí depende, né, que a máquina vem às 7h15 ele vem. Mas daí ele depende de um outro trator para socar essa silagem. E esse senhor que vai lá de trator também tem vaca de leite. Então, muitas vezes ele não consegue ir lá na hora certa. Quando vê, é 8 e pouco que eles começam no turno único. Mas daí, às 11 horas, 11h30, eles já param, né? Então, quantas horas eles só fazem num dia, né? Então, esse projeto da turno único, acho que a silagem tinha que ter uma emenda nesse projeto, né? Que a silagem seria feito assim, meio direto, sabe? Para os agricultores para não ter perda, né? Porque é muito importante. Bom, a questão das estradas, hoje, aonde tem, vamos dizer, uma subida, já não é viável patrolar. A única coisa que pode ser feito hoje nas estradas, eu entendo que o mais correto seria pegar a reta escavadeira e tirar as cabeças de pedra. E a patrola rapar aquelas pedrinhas soltas e empurrar dentro daqueles buracos. Porque tem muita pedra hoje, né? Ontem eu estive lá para Santo Antônio, a estrada em si estaria boa, mas muita cabeça de pedra nas estradas. Então essas pedras, eu acho que é muito melhor arrancar essas cabeças de pedra do que levar pedregulho, dá menos serviço. Porque quantas cargas de terra vai e muitas vezes é uma lombada e lá nunca é molhado. Então, quer dizer, lá não precisava ir pedregulho, só se levar por causa daquelas cabeças de pedra. Então, seria viável, mais rápido, menos custo, arrancar aquelas cabeças de pedra. Porque ontem eu estive em Santo Antônio, tem aquela estrada onde o Schmidt tinha o comércio, onde vai para a Fiuza, um cara de moto lá, porque tem uma subida lá, ele não conseguiu de subir aquele top lá que vai para a Fiuza, né? Por causa de pedra solta. Né? O Ido deve conhecer bem aquele trajeto lá, é 1,5 km por aí, acho que não dá 2 km, né? Então é bastante complicado. Falta de chuva quase é pior do que quando chove um pouco demais, né? Porque hoje, né? Porque a pedra se solta cada vez mais, dá uma pequena patinada numa subida,
o problema está aí, arrancou, soltou mais pedra ainda. Mas é uma pena que nós não temos mais espaço, né? Meu espaço já terminou. Dizer ao Edivão também que vamos nós fazer o nosso discurso, né? E cada um faz a parte dele. Obrigado, então.